Olá a todos, alunos do quinto ano, vamos assim iniciar nossa aula de matemática. Hoje a gente vai ver, como a gente está vendo aqui do lado, figuras geométricas planas. O que são figuras geométricas planas? São figuras planas, são os desenhos que a gente faz. E ela é em 2D. Por que 2D? Porque tem o comprimento e a largura. Comprimento é a parte maior e a largura a parte maior. Então, isso que é o formato 2D. Tem a parte maior, que é o comprimento, 1, e a largura, que é o outro lado, né? Então, temos ali um exemplo aí de um retângulo, que tem a largura e tem o comprimento. E as figuras geométricas planas é 2D, né? Duas dimensões. Seria duas dimensões, seria a largura e o comprimento, tá vendo? Isso quer dizer 2D, largura, comprimento. O comprimento é o lado maior, a largura é o lado maior do retângulo. Vamos ver a próxima figura, próxima imagem. Ali temos alguns pressupostos primitivos da geometria. Temos ali o ponto, reta e plano. Para a gente construir a nossa geometria, tanto a plana como a espacial, nós precisamos entender aquilo ali. O que é ponto, o que é reta e o que é plano. Toda geometria plana, nós utilizamos aquilo ali. Toda nossa geometria plana, nós usamos aquilo ali para construir. O ponto, a representação de um ponto seria aquele lá, o pingo. Seria isso aqui, ó. Isso aqui é uma ideia de um ponto, somente isso. A representação de um ponto que a gente podemos perceber aqui na imagem do lado. A reta seria isso aqui, ó, uma reta. Ali nós estamos vendo aqui também do lado uma reta, então essa é a representação da reta. O plano, o que seria um plano? O plano seria esse quadro, seria uma representação de um plano, seria uma folha de papel, é uma representação de plano. Uma sala, o chão da sala seria o plano. O plano é onde a gente fica, onde a gente coloca as coisas, né? A gente coloca o ponto, a gente coloca a reta, a gente coloca as coisas nesse plano. Então isso é o plano, onde as coisas são colocadas na superfície, onde nós desenhamos as figuras geométricas planas, onde a gente colocamos as coisas. Então aí nós temos a ideia do ponto, reta e plano. Próxima figura, nós vamos ver polígonos. O que são polígonos? O que são polígonos dentro da geometria? Para ser polígono, aí nós vamos ver ali do lado a figura A. Para ser polígono não tem uma parte arredondada. Se tiver uma parte redonda, não é polígono, que a gente está vendo ali na letra A. Na letra B está aberto. Para ser polígono tem que estar tudo fechado. Então aqui, se tiver uma parte aberta, não é polígono. E outra ideia é que as retas não se cruzam, tá vendo? Se cruzou aqui. A gente vê ali na figura ao lado, na letra C, se cruzando. Então, isso é a ideia de figuras planas que não são polígonos. Os polígonos mais utilizados que a gente vê ali é o retângulo, o quadrado e o triângulo. Então, esses são mais utilizados. Nós podemos perceber aqui ao lado o retângulo. O retângulo é formado por 4 lados, só que existe uma diferença. Existem 2 lados maiores, paralelos, e 2 lados menores. Isso que dá a ideia de retângulo. E o quadrado? O quadrado, podemos perceber ali, ó, que não tem uma parte redonda, está tudo fechado e tem uma parte que não se cruza. Então, isso é uma ideia de quadrado. Então, tem 4 lados iguais. O retângulo e o quadrado, ele forma 4 ângulos de 90 graus. Vou desenhar aqui, ó, retângulo, tá vendo? Esse lado, esse e esse. Largura, comprimento. Aqui, ó, forma 4 ângulos
de 90 graus. 4 ângulos de 90 graus. O quadrado também, ele vai representar, vai formar 4 ângulos de 90 graus. Próxima figura a gente vai ver outras relações de mais exemplos de polígono. Deixa eu apagar o quadro aqui. Mais exemplos de polígonos. Nós temos ali, nós temos o petâgono tem 5 lados, temos o hexágono, o heptágono, o enágono e o decágono. Então são exemplos de mais polígonos. A gente pode perceber que não existe uma parte arredondada. Nós podemos perceber que todos os pontos onde termina uma reta segue a outra, não tem parte aberta, todas elas são fechadas e não tem parte que se cruza. Então todos esses ali, todas aquelas figuras geométricas são exemplos de polígonos. Na próxima imagem a gente vai ver sobre elementos dos polígonos. Quais são os elementos do polígono? Os elementos dos polígonos a diagonal, o vértice e os lados. Vou desenhar aqui um quadrado para a gente perceber melhor. A gente está vendo ali do lado, a diagonal ela vai sair de um vértice e passar pelo meio até o outro. Então essa aqui é a diagonal. Pode ser aqui também, ó, desse para cá, passa pelo meio. Então 2 diagonais. O quadrado tem 2 diagonais. O vértice são os pontos. Você lembra lá? A gente viu anteriormente os pontos, tá vendo? Os pontos é que liga os segmentos de reta, tá vendo? Eu pego essa reta, aqui tem um ponto com essa, aqui tem os pontos, ó, 1, 2, 3, 4. São os encontros dos segmentos de reta, né? As semi-retas. Então são chamados de vértices. Aqui são chamados de lados. Então esses são os elementos, né? Os elementos, as diagonais, os vértices, que são os cantos onde encontra os segmentos de reta, e os lados, né? Que é formado pelos lados do retângulo, pode ser do triângulo, pode ser do retângulo, pode ser de outras figuras geométricas. Na próxima, a gente vai ver a relação de círculo e circunferência. Existe uma diferença para círculo e circunferência. Deixa eu apagar o quadro aqui. O círculo, ali a gente vê o círculo, seria uma bandeja redonda. Tudo isso aqui, ó, a bandeja redonda, o que ela representa? Seria um prato redondo, seria uma mesa redonda. Então isso é assim, é o círculo. Então representa toda essa parte aqui, ó, uma moeda, aquela moeda, a moeda de R$1, aquilo é um círculo. E a circunferência, um exemplo é o anel, é a argola, é só a parte do desenho, ó, só essa construção. Aqui é oco, igual o anel que você coloca no dedo, igual a argola, igual um pneu de uma bicicleta, aquela parte de fora. Então isso é a ideia da circunferência. E por hoje ficamos aqui. Até a próxima aula.